Quando a próxima crise chegar, ela não se parecerá com o que a maioria das pessoas imagina. Não haverá sirenes, comunicados oficiais, nem avisos dramáticos dizendo que hoje é o dia em que tudo muda. Em vez disso, você entrará em sua loja local esperando comprar o que sua família precisa e notará algo muito mais perturbador. As prateleiras não estarão simplesmente vazias. Elas parecerão normais à primeira vista, quase reconfortantes, como se nada estivesse errado. Mas essa sensação de normalidade será uma ilusão cuidadosamente mantida para evitar o pânico. O que a maioria das pessoas nunca percebe é que os itens que realmente importam durante um colapso real raramente são os que você vê faltando primeiro. As ferramentas mais importantes, aquelas que protegem seu corpo, preservam sua saúde e o mantêm funcional quando os sistemas falham, muitas vezes desaparecem silenciosamente antes mesmo que o público entenda o que está acontecendo. Quando o medo se instala, esses itens já se foram. Eu observei esse padrão se repetir várias e várias vezes ao longo dos anos. Cada emergência segue o mesmo roteiro, mas toda vez as pessoas ficam chocadas quando se encontram em corredores vazios fazendo a mesma pergunta: onde tudo foi parar? A resposta é desconfortável, mas não é uma conspiração. É um sistema projetado para se proteger primeiro, não a você. E se você não entender como esse sistema funciona antes que o próximo colapso comece, já será tarde demais. O que a maioria das pessoas presume é que a escassez acontece porque todos correm para as prateleiras ao mesmo tempo. Essa imagem é reconfortante, porque sugere que o caos é aleatório e inevitável. Mas a realidade é muito mais calculada. Muito antes de as prateleiras serem limpas, decisões são tomadas a portas fechadas. O estoque é redirecionado silenciosamente. Os depósitos permanecem trancados. Certos itens nunca chegam ao chão de vendas. Gerentes de loja não são vilões. E isso não é sobre complôs secretos. É sobre economia, responsabilidade e a sobrevivência do próprio negócio. Quando as cadeias de suprimentos apertam, os varejistas protegem seus produtos de maior margem e seus clientes mais confiáveis. Itens volumosos, de baixo lucro ou legalmente arriscados são os primeiros a serem retirados. Compradores comuns como você e eu ficam com a aparência de escolha, enquanto os itens essenciais reais já estão fora de alcance. Eu aprendi essa lição da maneira mais difícil depois de anos observando emergências se desenrolarem. Desde 2012, prestei atenção não apenas ao que desaparece, mas ao que nunca aparece em primeiro lugar. Esses padrões me ensinaram algo crítico. Preparação não é sobre medo ou acumulação, é sobre entender incentivos. Quando a pressão aumenta, os sistemas se comportam de forma previsível. E uma vez que você vê esse padrão, pode parar de reagir tarde e começar a agir cedo. Hoje, quero guiá-lo por 7 itens específicos que consistentemente desaparecem antes que as pessoas percebam que precisam deles. Estes não são óbvios, não são glamourosos, mas eles são a diferença entre permanecer capaz e se tornar dependente quando tudo ao seu redor começa a falhar. Vamos começar com o primeiro item. E à primeira vista, pode parecer quase ridiculamente simples. Luvas de trabalho pesadas, de nível profissional para empreiteiros. Não as finas luvas de jardim, nem as descartáveis de látex, mas luvas de verdade, feitas para resistir ao abuso. Aquelas com dedos reforçados, palmas grossas e proteção nas articulações. Muitas pessoas ouvem isso e imediatamente pensam a mesma coisa. Luvas? Quão importante isso pode ser? Essa reação é exatamente o motivo pelo qual essas luvas desaparecem tão rapidamente. Durante a escassez em 2020, eu as vi sumir de todas as lojas de ferragens na minha área em 48 horas. As luvas baratas ficaram, as sérias se foram. Há uma razão para isso. Em qualquer emergência prolongada, suas mãos se tornam sua ferramenta mais valiosa. Tudo o que você faz depende delas. Remover detritos, carregar madeira, levantar objetos pesados, manusear materiais quebrados
ou trabalhar com ferramentas que você não está acostumado a usar todos os dias. Uma pequena lesão pode mudar tudo. Um corte profundo, uma unha arrancada, uma bolha que infecciona. De repente, você não está mais ajudando. Você é um problema. Eu aprendi essa lição em 2014, durante uma tempestade de gelo que cortou a energia por 9 dias. Nos primeiros 3 dias, trabalhei sem luvas adequadas, limpando galhos e carregando lenha. No 4º dia, minhas mãos estavam tão danificadas que mal conseguia segurar qualquer coisa. Tarefas simples se tornaram dolorosas. Aquele erro me custou tempo, energia e conforto quando eu menos podia me dar ao luxo de perdê-los. Mas a proteção é apenas parte da história. Luvas de trabalho de qualidade permitem que você faça coisas que as mãos nuas simplesmente não conseguem. Você pode manusear metal quente, tubos congelados, madeira áspera, vidro quebrado, recipientes químicos e bordas afiadas sem hesitação. Em um cenário de colapso, você não pode esperar por condições ideais. Você se move quando precisa se mover. Você trabalha quando o trabalho precisa ser feito. As luvas lhe dão confiança e velocidade quando a hesitação pode custar-lhe caro. As lojas entendem isso, e é por isso que elas estocam essas luvas em quantidades limitadas. Elas são volumosas, ocupam espaço, não geram altas margens de lucro. Quando o problema começa, empreiteiros e trabalhadores da construção civil as compram em grandes quantidades. Preparacionistas experientes vêm logo em seguida. No momento em que a pessoa comum percebe que precisa delas, as prateleiras já estão vazias. Há outro fator que a maioria das pessoas negligencia. Essas luvas são excelentes itens de troca. Alguém tentando reparar danos causados por tempestades ou remover árvores caídas trocará generosamente por um par confiável. Eu mantenho 6 pares em meus suprimentos. 2 para mim, 2 para minha esposa e 2 reservados para ajudar os outros ou trocar se necessário. O ajuste importa. Uma luva muito folgada ou muito apertada é quase inútil. Procure por costura reforçada, alças de pulso ajustáveis e vários tamanhos. Compre-as agora enquanto são fáceis de encontrar. Porque quando todos os outros estiverem enrolando as mãos em trapos e fita adesiva, você entenderá por que este item simples nunca foi simples de forma alguma. O segundo item é um que quase ninguém pensa até que seja tarde demais. Óculos de leitura. Não um par. Múltiplos pares de óculos de leitura, baratos em diferentes graduações. A princípio, isso parece desnecessário, até bobo. Mas pare por um momento e considere o quanto da sua vida diária depende de uma visão clara de perto. Ler rótulos de medicamentos, passar linha em anzóis, consertar pequenos eletrônicos, identificar plantas, examinar feridas, emendar fios, ler mapas, medir doses, seguir instruções. Todas essas tarefas exigem precisão. E se você tem mais de 40 anos, ou até menos, seus olhos eventualmente precisarão de ajuda. A perda de visão não se anuncia durante uma crise. Ela, silenciosamente, se torna um problema na pior hora possível. Em 2016, conheci um homem em um encontro de preparacionistas que compartilhou uma história que nunca me saiu da cabeça. Durante uma queda de energia de 2 semanas, seu único par de óculos de leitura quebrou na ponte no 3º dia. Simplesmente partiu ao meio. A partir desse momento, ele ficou efetivamente incapacitado. Ele não conseguia ler as instruções dos medicamentos com clareza. Não conseguia passar linha em anzóis. Quase cometeu um erro perigoso ao misturar produtos químicos para purificação de água porque não conseguia ver as letras pequenas. Ele teve que depender de sua filha adolescente para tarefas que antes ele mesmo resolvia facilmente. Durante um colapso real, você não pode simplesmente agendar uma consulta com um oftalmologista. Clínicas estarão fechadas. Pedidos online não chegarão. Mesmo que você tivesse dinheiro, o tempo se torna seu recurso mais limitado. É por isso que eu guardo 8 pares de óculos de leitura espalhados pelo meu equipamento. Diferentes graduações, de leve a maior ampliação.
Alguns na minha bolsa de emergência, alguns no meu veículo, alguns nos meus suprimentos de primeiros socorros e outros na minha oficina. O custo total foi mínimo, mas o valor é impossível de superestimar. Óculos de leitura também têm outra vantagem negligenciada. Eles são itens de troca perfeitos. São pequenos, leves e necessários por uma enorme parcela da população. Quando alguém percebe que não consegue funcionar sem eles, trocará quase qualquer coisa por um par que funcione. As lojas muitas vezes os escondem em locais estranhos, perto de farmácias, corredores sazonais ou atrás dos balcões. Raramente são bem estocados porque as pessoas não os compram até estarem desesperadas. Compre vários pares agora. Teste-os. Saiba quais graduações funcionam para você. Guarde-os em estojos rígidos e coloque-os em locais diferentes. Porque quando sua visão se tornar o gargalo que atrasa tudo, você desejará ter tratado este item simples com a seriedade que ele merece. Antes de passarmos para os próximos itens, há algo importante que precisa ser dito. A preparação tem uma maneira de sobrecarregar as pessoas antes mesmo de darem o primeiro passo. Você vê estoques enormes online, listas de equipamentos caros e planos complicados que fazem parecer que a segurança é apenas para aqueles com muito dinheiro ou espaço ilimitado. Essa crença impede mais pessoas de se prepararem do que qualquer falta de recursos poderia. A verdade é muito mais simples. A verdadeira preparação é construída através de escolhas intencionais, não de gastos em pânico. É sobre entender quais itens multiplicam silenciosamente suas capacidades e quais apenas criam desordem. As preparações mais eficazes são frequentemente chatas, negligenciadas e discretas na superfície. Mas, quando os sistemas falham, essas pequenas decisões se tornam a base sobre a qual tudo o mais repousa. O que aprendi ao longo de anos de tentativa e erro é que o progresso importa mais do que a perfeição. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Você precisa de um caminho claro e da confiança para dar o próximo passo. Quando você se concentra em itens essenciais que servem a múltiplos propósitos, você constrói resiliência sem esgotar suas finanças ou sua energia. À medida que continuamos, mantenha essa mentalidade. Esses próximos itens podem parecer comuns, mas cada um resolve um problema que você não pode ignorar quando o estresse é alto e os recursos são limitados. O objetivo não é o medo. O objetivo é a estabilidade. E a estabilidade começa com uma preparação que faz sentido no mundo real, não em um cenário de fantasia. O terceiro item é um que quase sempre provoca uma reação cética: papel alumínio resistente. Não o tipo fino de supermercado que rasga se você olhar para ele de forma errada, mas o papel alumínio grosso, de nível profissional, projetado para trabalho de verdade. Muitas pessoas ouvem isso e imediatamente o descartam como comum ou desnecessário. Essa reação é exatamente o motivo pelo qual ele desaparece tão rápido quando o problema se aproxima. Em 2020, eu vi o papel alumínio resistente sumir das lojas locais em menos de 2 dias. O papel alumínio comum permaneceu um pouco mais, mas os rolos grossos se foram quase imediatamente. Preparacionistas experientes os pegaram primeiro, porque entendem algo que a maioria das pessoas não entende. O papel alumínio é essencialmente uma ferramenta multifuncional que vem em rolo. Com papel alumínio resistente, você pode cozinhar alimentos diretamente sobre chamas abertas, sem panelas. Você pode embrulhar brasas quentes para criar uma fonte de calor portátil. Você pode forrar uma caixa de papelão para construir um simples forno solar. Você pode criar superfícies refletoras para sinalizar por ajuda ou isolar janelas para manter o calor no inverno, ou o calor fora no verão. Você pode proteger eletrônicos sensíveis, improvisar recipientes para cozinhar, tornar recipientes à prova d'água ou improvisar tampas e coberturas de emergência quando nada mais estiver disponível. Eu realmente entendi seu valor durante uma viagem de acampamento em 2018. Decidi experimentar em vez de depender de equipamentos padrão.
Usando apenas papel alumínio e uma caixa de papelão, construí um forno funcional e preparei uma refeição completa. Embrulhei comida em camadas de papel alumínio e a coloquei diretamente nas brasas sem queimá-la. Até criei um paravento refletor que tornou nosso fogão dramaticamente mais eficiente. Aquele fim de semana mudou completamente minha forma de ver este material simples. A razão pela qual as lojas estocam pouco papel alumínio resistente é simples. É volumoso, ocupa um espaço valioso nas prateleiras e oferece margens de lucro baixas. Quando uma crise se aproxima, as pessoas que conhecem seu valor o compram em grandes quantidades. Todos os outros só percebem que ele se foi quando de repente precisam dele. Em uma economia de escambo, o papel alumínio se torna surpreendentemente valioso. É leve, compacto e universalmente útil. Eu mantenho 4 rolos em meus suprimentos, cada um com pelo menos 23 metros de comprimento e significativamente mais grosso que o papel alumínio padrão. Eu os armazeno selados e secos e pratico usá-los para não estar aprendendo sob pressão. Compre-o agora enquanto é fácil de encontrar. Porque quando os outros estiverem desejando ter pensado no futuro, você já entenderá por que este item negligenciado importa tanto. O quarto item é um que muitas pessoas subestimam, e esse erro pode se tornar perigoso mais rapidamente do que quase qualquer outra coisa nesta lista. Sachês individuais de eletrólitos em pó, do tipo que você mistura com água, uma porção de cada vez. A maioria das pessoas pensa que hidratação significa simplesmente beber mais água. Essa suposição parece lógica, mas, em uma emergência, pode ser perigosamente incompleta. Durante qualquer crise prolongada, seu corpo é levado muito além de sua rotina normal. Você está trabalhando mais, dormindo menos, suando mais e carregando um estresse que parece nunca ir embora. Ansiedade, adrenalina, calor, frio e trabalho físico esgotam seu sistema. Quando isso acontece, a água sozinha não é suficiente. Seu corpo perde sódio, potássio e magnésio mais rapidamente do que você percebe, e sem eles, as funções básicas começam a falhar. Eu aprendi essa lição durante uma queda de energia no verão de 2015. As temperaturas dentro de nossa casa subiram para mais de 35 graus Celsius. Estávamos carregando água, movendo suprimentos e tentando nos manter funcionais no calor opressor. No segundo dia, tanto minha esposa quanto eu nos sentíamos exaustos de uma forma que a água não resolvia. Cãibras musculares apareceram. Dores de cabeça seguiram. Nosso raciocínio ficou lento. Não estávamos desidratados. Estávamos sofrendo de desequilíbrio eletrolítico. Quando os níveis de eletrólitos caem, seus músculos param de responder adequadamente. Sua energia desmorona. Sua mente fica nublada. Beber mais água pura pode, na verdade, piorar o problema, diluindo os poucos eletrólitos que você ainda tem. Foi então que entendi o quão críticos esses pequenos sachês realmente são. Os sachês individuais são ideais para a preparação. São leves, têm longa vida útil, são fáceis de usar e incrivelmente eficazes. No entanto, as lojas mantêm quantidades limitadas porque são considerados um item especializado. Durante ondas de calor, quedas de energia ou desastres naturais, eles desaparecem rapidamente, pois atletas, pais e preparacionistas experientes os pegam primeiro. Eu mantenho 30 sachês em meus suprimentos de emergência, o suficiente para 2 semanas para minha família. Um sachê por pessoa por dia. Eu os faço girar anualmente e os armazeno em sacos à prova d'água. Marcas importam menos do que os ingredientes. Procure por sódio, potássio e magnésio. Evite opções que são principalmente açúcar e corantes. Compre-os agora. Porque quando o calor, o estresse e a exaustão se combinarem, aquele pequeno sachê pode ser a diferença entre funcionar e colapsar. O quinto item expõe uma das suposições mais comuns e perigosas que as pessoas fazem ao se prepararem para emergências: utensílios de cozinha manuais. Especificamente, abridores de lata manuais,
batedores de ovos de manivela e moedores de grãos manuais. É aqui que muitas preparações bem intencionadas falham silenciosamente. Reserve um momento para pensar em sua cozinha agora. Quantos de seus utensílios dependem de eletricidade? Abridores de lata elétricos, batedeiras, processadores de alimentos, liquidificadores. Quando a energia acaba, essas ferramentas instantaneamente se tornam inúteis. No entanto, os planos de armazenamento de alimentos são frequentemente construídos com a suposição de que o acesso nunca será um problema. Certa vez, conheci uma família que havia feito quase tudo certo. Eles estocaram 3 meses de alimentos enlatados de alta qualidade: legumes, feijões, carnes, frutas. Quando um tornado cortou a energia por 10 dias, eles se sentiram confiantes a princípio. Essa confiança desapareceu no momento em que perceberam que não possuíam um único abridor de lata manual. Eles dependiam de um modelo elétrico por tanto tempo que esqueceram que os manuais existiam. Acabaram abrindo latas com uma faca e um martelo. Comida foi desperdiçada. Mãos foram feridas. O estresse disparou. Esse momento me ensinou a auditar cada parte do meu sistema alimentar. Se eu não consigo acessá-lo, prepará-lo ou cozinhá-lo sem eletricidade, então tenho um problema que precisa ser resolvido imediatamente. Ferramentas manuais são simples, mas durante uma queda de energia, elas são inestimáveis. Um bom abridor de lata manual custa muito pouco, mas pode significar a diferença entre comer com segurança e arriscar uma lesão. Um batedor de ovos de manivela permite que você misture, bata e liquidifique sem energia. Se você armazena grãos inteiros, um moedor de grãos manual permite transformá-los em farinha utilizável sob demanda. As lojas estocam esses itens com moderação, porque a maioria dos compradores escolhe versões elétricas. As ferramentas manuais são empurradas para as prateleiras de baixo ou cantos traseiros. Quando uma crise atinge, preparacionistas experientes e gerações mais velhas lembram-se de seu valor e os compram rapidamente. Compradores mais jovens muitas vezes nem sabem onde procurar. Essas ferramentas também carregam um enorme valor de troca. Alguém cercado por comida que não consegue abrir trocará generosamente pelo acesso. Compre versões de metal pesado. Evite plástico barato, teste tudo e certifique-se de que todos em sua casa saibam como usá-las. Habilidades importam tanto quanto suprimentos. O 6º item é algo que a maioria das pessoas associa a hobbies, não a sobrevivência. Suprimentos de costura de emergência, e não os pequenos kits decorativos com algumas agulhas e linhas curtas, mas ferramentas de reparo sérias, destinadas a lidar com o estresse real. Linha resistente, agulhas curvas, agulhas de couro, linha sintética grossa, um furador de costura, remendos de tecido, botões em vários tamanhos, velcro, fechos de pressão e zíperes. Tudo o que você precisa para reparar roupas, equipamentos e abrigos quando a substituição não é mais uma opção. Durante emergências prolongadas, o desgaste acelera dramaticamente. Você usa as mesmas roupas repetidamente. Você trabalha mais do que o normal. As costuras esticam, o tecido rasga, os botões saltam, os zíperes falham. E quando as lojas estão fechadas ou as prateleiras estão vazias, você não tem uma segunda chance de substituir o que quebra. Eu aprendi essa lição durante a limpeza pós-furacão quando rasguei o joelho da minha única calça de trabalho. Eu tinha uma agulha e linha, mas a linha era muito fina para o tecido pesado. Acabei improvisando com fio dental. Funcionou mal, mas foi lento e frustrante. Aquele momento deixou dolorosamente claro que improvisação não é uma estratégia. Preparação é. Uma jaqueta rasgada em tempo frio pode se tornar uma ameaça à vida. Uma barraca rasgada na chuva pode transformar uma noite ruim em uma perigosa. Uma alça de mochila quebrada pode deixá-lo incapaz de carregar suprimentos essenciais. Todos esses problemas são solucionáveis se você tiver as ferramentas certas e o conhecimento básico. As lojas mantêm suprimentos de costura guardados em seções de artesanato,
e os estocam em quantidades limitadas. Gerações mais jovens, muitas vezes, os ignoram completamente. Quando as compras em pânico começam, compradores mais velhos e artesãos experientes os compram rapidamente, porque entendem seu valor. Eu mantenho um kit de costura abrangente com linha de força industrial em várias cores, vários tipos de agulhas, um furador de costura adequado, remendos de tecido e uma variedade de fechos. Este kit me salvou inúmeras vezes. Eu reparei barracas, mochilas, jaquetas e roupas de trabalho em campo. Aprenda habilidades básicas de costura agora. Pratique em roupas velhas, porque, quando as coisas quebram durante uma crise, consertá-las rapidamente pode ser a diferença entre permanecer funcional e ficar para trás. O sexto item é algo que a maioria das pessoas associa a hobbies, não à sobrevivência. Suprimentos de costura de emergência, e não os pequenos kits decorativos com algumas agulhas e linhas curtas, mas ferramentas de reparo sérias destinadas a lidar com o estresse real. Linha resistente, agulhas curvas, agulhas de couro, linha sintética grossa, um furador de costura, remendos de tecido, botões em vários tamanhos, velcro, fechos de pressão e zíperes. Tudo o que você precisa para reparar roupas, equipamentos e abrigos quando a substituição não é mais uma opção. Durante emergências prolongadas, o desgaste acelera dramaticamente. Você usa as mesmas roupas repetidamente. Você trabalha mais do que o normal. As costuras esticam. O tecido rasga. Os botões saltam. Os zíperes falham. E quando as lojas estão fechadas ou as prateleiras estão vazias, você não tem uma segunda chance de substituir o que quebra. Eu aprendi essa lição durante a limpeza pós-furacão, quando rasguei o joelho da minha única calça de trabalho. Eu tinha uma agulha e linha, mas a linha era muito fina para o tecido pesado. Acabei improvisando com fio dental. Funcionou mal, mas foi lento e frustrante. Aquele momento deixou dolorosamente claro que improvisação não é uma estratégia. Preparação é. Uma jaqueta rasgada em tempo frio pode se tornar uma ameaça à vida. Uma barraca rasgada na chuva pode transformar uma noite ruim em uma perigosa. Uma alça de mochila quebrada pode deixá-lo incapaz de carregar suprimentos essenciais. Todos esses problemas são solucionáveis, se você tiver as ferramentas certas e o conhecimento básico. As lojas mantêm suprimentos de costura guardados em seções de artesanato e os estocam em quantidades limitadas. Gerações mais jovens, muitas vezes, os ignoram completamente. Quando as compras em pânico começam, compradores mais velhos e artesãos experientes os compram rapidamente, porque entendem seu valor. Eu mantenho um kit de costura abrangente com linha de força industrial em várias cores, vários tipos de agulhas, um furador de costura adequado, remendos de tecido e uma variedade de fechos. Este kit me salvou inúmeras vezes. Eu reparei barracas, mochilas, jaquetas e roupas de trabalho em campo. Learn basic sewing skills now. Practice on old clothing. Because when things break during a crisis, fixing them fast can be the difference between staying functional and falling behind. Agora, dê um passo para trás e olhe para o quadro geral. Esses 7 itens não são sugestões aleatórias jogadas juntas para preencher uma lista. Eles são escolhidos deliberadamente, com base em padrões que se repetem toda vez que os sistemas são colocados sob pressão. Cada um revela algo importante sobre como a preparação realmente funciona no mundo real. Primeiro, esses itens são consistentemente mal estocados. As lojas não os priorizam porque têm baixa margem, são volumosos ou considerados de nicho. Quando o problema se aproxima, o estoque é silenciosamente redirecionado ou permitido acabar sem urgência. Segundo, cada item desempenha uma função crítica, que não pode ser facilmente substituída ou improvisada durante uma emergência real. E terceiro, pessoas que viveram crises reconhecem seu valor e os adquirem cedo, muito antes que o público em geral perceba o que está acontecendo. Luvas de trabalho resistentes protegem suas ferramentas mais valiosas, suas mãos. Óculos de leitura
preservam a clareza e a independência. O papel alumínio multiplica sua capacidade de cozinhar, aquecer e improvisar. Os sachês de eletrólitos mantêm seu corpo funcionando sob estresse. Utensílios de cozinha manuais garantem o acesso à comida. Suprimentos de costura prolongam a vida de tudo o que você depende. Lápis preservam a comunicação, o planejamento e a memória. Individualmente, eles parecem comuns. Juntos, formam um sistema que o mantém capaz quando o conforto e a conveniência desaparecem. Preparação não é sobre estocar incessantemente. É sobre selecionar itens que resolvem múltiplos problemas e reduzem a dependência em todos os níveis. Nos últimos 12 anos, aprendi que a verdadeira prontidão é silenciosa. Não se anuncia. Não se baseia no medo ou na fantasia. É construída através de pequenas e ponderadas decisões tomadas muito antes de serem testadas. As famílias que se saem melhor durante o caos não são as que têm mais suprimentos. São as que conseguem se adaptar, consertar, comunicar e pensar claramente sob pressão. E a percepção mais poderosa de todas é esta. Esses 7 itens negligenciados são acessíveis. Você pode adquiri-los por menos do que o custo de um mês de gastos desnecessários. O retorno desse investimento é paz de espírito, confiança e estabilidade quando tudo o mais parece incerto. É aqui que tudo se encaixa. Porque a preparação não é apenas sobre objetos em uma prateleira. É sobre o momento em que a pressão revela quem realmente somos. Quando os sistemas falham e a certeza desaparece, o que resta não é conveniência, mas caráter. Não abundância, mas sabedoria. Quando a próxima crise chegar, e ela chegará, as lojas não o avisarão. Não explicarão por que certos itens estão faltando. As prateleiras esvaziarão silenciosamente. O estoque será redirecionado em silêncio. E a maioria das pessoas presumirá que ainda tem tempo, até que de repente não o tenha mais. Essa lacuna entre a suposição e a realidade é onde o pânico nasce. Mas não precisa ser assim. Quando você se prepara intencionalmente, você substitui o medo pela clareza. Você troca a reação pela prontidão. Você passa de perguntar o que deu errado para saber exatamente o que fazer em seguida. Essa mudança não é apenas prática, é profundamente pessoal. Em sua essência, a preparação força uma pergunta desconfortável. Em que você realmente confia quando o controle é retirado? Algumas pessoas depositam sua fé em sistemas, outras em posses. Algumas descobrem, muitas vezes pela primeira vez, que a fé em algo maior do que elas mesmas se torna sua âncora, quando todo o resto parece instável. Esses 7 itens negligenciados não são apenas ferramentas, são lembretes. Lembretes de que a previsão importa, que a responsabilidade é um ato de cuidado, que estar pronto não é sobre o medo do colapso, mas sobre o amor por aqueles que dependem de você. E talvez o mais importante, eles nos lembram que a preparação é uma forma de fé silenciosa. Fé de que nossas ações hoje podem moldar um amanhã mais estável. Agora eu quero ouvir de você. Qual desses itens o surpreendeu mais? Quais você já tem? E quais você negligenciou? E além do equipamento, qual o papel da fé em como você se prepara para a incerteza na vida? Você acredita que a prontidão é puramente prática? Ou também é espiritual? Compartilhe sua perspectiva abertamente nos comentários. Dê sua opinião. Sua percepção pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir.